Nem todo abandono começa no momento em que a pessoa vai embora. Às vezes, ele começa de forma quase imperceptível, no silêncio de uma conversa vazia, na ausência de planos, na falta de presença mesmo quando o outro está ali. O abandono pode começar muito antes, quando você está de mãos dadas com alguém que nunca teve intenção de te segurar firme. Sabe aquele momento em que você sente que tem algo errado, mas não consegue explicar? Você olha para o lado, mesmo com companhia, sente um tipo de solidão que machuca mais do que estar só. Você tenta justificar. Tenta se convencer de que é só uma fase, de que todo relacionamento tem altos e baixos. Mas lá no fundo, algo dentro de você já sabe. Você já esteve em um relacionamento onde tudo parecia certo por fora, mas por dentro você sentia um buraco, um vazio estranho, como se estivesse sempre tentando preencher algo que nunca foi seu para carregar. Você já sentiu que estava lutando por dois, que amava por dois, que sonhava por dois, e mesmo assim, continuou, insistiu, acreditou, se doou, porque acreditava que talvez, um dia, o outro acordasse e escolhesse ficar de verdade. Mas a verdade é que, muitas vezes, o inconsciente já decidiu antes de a gente aceitar. A alma sente, o corpo percebe, mas a mente, na tentativa de não perder, insiste em se enganar. Se você já viveu isso, fica comigo até o fim. Essa história pode te ajudar a enxergar o que você tem ignorado e talvez libertar você de uma dor que não precisa se repetir. A gente nunca imagina o quanto uma viagem pode mudar o rumo da nossa vida. Na época, eu só queria fugir um pouco da rotina. Estava cansada do trabalho, dos mesmos lugares, das mesmas conversas, dos mesmos rostos. Quando surgiu a oportunidade de ir para São Paulo com alguns amigos para curtir um festival de 3 dias, eu não pensei 2 vezes. Comprei a passagem, arrumei a mochila e fui. Foi lá que eu o conheci. Nada planejado, nada idealizado. Só aconteceu. Ele estava na mesma vibe que eu, leve, descontraído, rindo de tudo, curtindo cada música como se o mundo fosse acabar naquele fim de semana. Sabe aquela conexão instantânea, que parece ter surgido do nada, mas ao mesmo tempo parece tão familiar? Foi isso. A gente se esbarrou na fila de uma barraca de comida. Ele fez uma piada idiota sobre o tempo de espera, eu ri mais do que devia, e pronto. Começamos a conversar, dançamos juntos, passamos os 3 dias grudados. Era aquele tipo de conexão que parece coisa de filme. Risadas fáceis, olhares longos, uma química que deixava tudo mais leve. Eu me senti vista, desejada, admirada. E naquela época, eu estava sedenta por isso. Voltei para casa com uma mistura de saudade e ansiedade. E para minha surpresa, ele continuou falando comigo. Mandava mensagem todos os dias, perguntava da minha rotina, fazia planos de vir me visitar. E veio. Depois da segunda visita, começamos a sair com mais frequência. Nos víamos sempre que dava. E com o tempo, a coisa foi ficando mais séria, mesmo sem nenhum dos dois assumir isso em voz alta. Até que, um dia, do nada, ele soltou aquela frase. Já que não estamos fazendo nada, vamos namorar para ver até onde isso vai dar. Eu deveria ter parado ali, mas naquela hora, eu achei leve, achei moderno. Pensei, por que não? Tudo está fluindo tão bem. Só que hoje, olhando para trás, eu percebo quanto aquela frase carregava a essência do que viria a ser o nosso relacionamento. Nada sólido, nada pensado, nada assumido de verdade. Era um namoro que começou no improviso, sem raiz, sem direção. E o mais curioso é que, mesmo aceitando, uma parte de mim já sentia que havia algo solto ali. Mas eu ignorei.
porque queria tanto que desse certo, porque ele me fazia rir, porque me tirava da rotina, porque era melhor do que estar sozinha. Mas nem sempre o que nos distrai é o que nos sustenta. E esse foi o primeiro erro, confundir leveza com conexão verdadeira, e chamar de amor o que, na verdade, era só carência acolhida com afeto provisório. Nos primeiros meses, tudo parecia dentro do esperado. Passeios, viagens curtas, mensagens de bom dia, noites de maratona de série. O namoro, se é que já dava para chamar assim, tinha momentos agradáveis. Nada espetacular, mas também nada gritante. E foi justamente aí que começou o verdadeiro problema. Não era ruim o suficiente para desistir, mas nunca foi bom o bastante para confiar. Dentro de mim, algo não encaixava. Era uma sensação estranha, como um leve desconforto constante, aquele tipo de inquietação que a gente não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Eu não sentia ciúme. Não era desconfiança de traição. Era outra coisa. Era um tipo de silêncio interno que dizia: esse homem não é para você. Mas como a mente gosta de se apegar ao que é familiar, eu seguia tentando racionalizar. Dizia a mim mesma que todo relacionamento tem seus ajustes, que talvez fosse só o começo, que com o tempo ele amadureceria. Só que o tempo não fez ele amadurecer. Fez apenas a minha intuição gritar mais alto. Amigos começaram a conhecê-lo melhor. Família também. Alguns gostavam dele. Outros ficavam em silêncio, e o silêncio dos mais experientes diz mais do que 1000 opiniões. Até que, um dia, um amigo bem mais velho, quase como uma figura paterna para mim, me olhou nos olhos e perguntou com calma: você vê esse homem como marido? Na hora, eu congelei. Não soube o que responder. Ri, desconversei, mudei de assunto. Mas aquela pergunta ficou ecoando dentro de mim. E com ela veio a verdade. Eu nunca tinha me feito essa pergunta antes. Porque quando a gente quer muito que algo funcione, evita pensar nas perguntas que podem destruir a ilusão. E ali, eu entendi uma coisa que mudou a forma como eu encaro todos os meus vínculos desde então. Dedo indicador apontando para a direita quando o inconsciente percebe o risco, o ego tenta normalizar. Dedo indicador apontando para a direita, mas o inconsciente já sabe. Eu queria estrutura, segurança, visão de futuro. Ele vivia no improviso, no vamos ver, no agora. Eu fazia planos. Ele deixava para depois. Eu falava de sonhos. Ele desconversava com piadas. Eu queria crescer. Ele queria continuar no mesmo lugar. E isso, no começo, parece um detalhe. Mas com o tempo, vira um peso. Um desgaste silencioso. Um desequilíbrio constante. Eu estava tentando construir uma casa com alguém que mal sabia se queria ficar no mesmo endereço. E mesmo com tudo isso, eu continuava, porque a esperança é teimosa. E o coração, quando machucado, costuma confundir apego com amor. Foi quase um ano depois que tudo começou. Estávamos juntos, oficialmente, há 9 meses. 9 meses, irônico, né? O mesmo tempo que leva para uma vida nascer. Só que, ao contrário de um nascimento, o que se aproximava era o colapso. Descobri que estava grávida em uma manhã comum. A gravidez veio como uma surpresa. Um atraso, um palpite, um teste comprado sem muita expectativa. Deu positivo. E mesmo sem ter planejado, ela sorriu. Sentiu alegria, responsabilidade, força. Não por ele, mas por ela. Porque estava disposta a amar aquela vida, mesmo sozinha. Ao contar a ele, não houve abraço, nenhuma emoção. Só a frase: como eu vou cuidar de um filho agora? Ali, algo quebrou.
E mesmo com ele presente, ela se sentiu só. Ela decidiu seguir. Carregava duas vidas, a dela e a do bebê, mas também carregava um relacionamento frágil, que se tornava mais pesado a cada dia. Dias depois, a bomba. Ele revelou que já era pai de uma recém-nascida, fruto de um caso de carnaval. Enquanto ela gestava, outra vida já havia nascido, sem que ela soubesse. Naquele instante, tudo fez sentido. Os silêncios, os afastamentos, o vazio. Ela já sabia, não com a mente, mas com o corpo. Mesmo assim, ela ficou, porque a dor da rejeição, às vezes, fala mais alto que o amor próprio, porque ele dizia querer continuar, mas as palavras não cobriam a ausência de atitude. E o que morreu ali não foi só a confiança, foi a ilusão. O emocional dela entrou em colapso. Ciúmes, insegurança, brigas, descontrole. E então o corpo começou a gritar. Sangramentos, dores, contrações. Sozinha, ela ouviu do médico. Sua gravidez pode não vingar. Horas depois, a perda veio, não só do bebê, mas do futuro que ela, sozinha, tentou sustentar. O aborto foi mais do que físico. Foi simbólico, emocional, espiritual. Foi o limite. Mesmo assim, tentou continuar, mas não havia mais vínculo. A relação já estava morta. Ele foi se afastando até sumir. Sem explicação, sem despedida. Foi o fim de um relacionamento, mas, principalmente, o fim da versão dela que aceitava migalhas. Veio o emagrecimento, o vazio, não por estética, mas como reflexo do peso emocional que enfim foi liberado. Fraca no corpo, mas lúcida na alma, ela se fez uma nova pergunta. O que isso veio me ensinar? E entendeu. Ela precisava se escolher, amadurecer, assumir o comando da própria vida. Deixou de romantizar carência. Parou de fantasiar futuros com quem não tinha nem presença. Olhou para si. Curou as feridas. Reconheceu os sinais que ignorou. Hoje, ela não aceita relações rasas. Escolhe consciência. Escolhe paz. E deixa uma pergunta para quem ouviu até aqui. Você tem se escolhido? Porque às vezes o abandono que mais dói não vem do outro. Vem de quando você para de se escutar. Se você se identificou, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui, a gente não romantiza a dor. A gente transforma a consciência em libertação.